Boa tarde, pessoal. Essa aqui então é a segunda etapa do nosso webinar sobre o Procodec da Sonox. Primeiramente, um roteiro sobre o que a gente vai falar na segunda etapa. Primeiramente, então, introdução à digitalização, ao mundo digital. Depois eu vou falar sobre psicoacústica, que é um dos princípios básicos da codificação MP3. Depois eu vou falar sobre a taxa de codificação, princípios, características e consequências do MP3. Vou descrever alguns dos concorrentes do MP3, o AAC e o FLAC. E por último, a conclusão. Bem, antes de mais nada, muita gente fala em sinal, mas o que é um sinal? Sinal é uma representação de uma grandeza física medida ao longo do tempo ou do espaço. É bom lembrar que isso aqui é uma definição simplificada, mas que ela é adequada para o nosso escopo de hoje. E no caso do áudio? Bem, no caso do áudio, a grandeza física é a oscilação da pressão do ar e isso é medido ao longo do tempo, ok? Na natureza, muitos sinais são contínuos. Mas o que quer dizer ser contínuo? Bem, vamos quebrar esse conceito, primeiramente, contínuo no tempo. O que é contínuo no tempo, sinal contínuo no tempo? É um sinal que é definido para todos os instantes de tempo, considerando o tempo medido com precisão infinita. O que significa isso? Que ao longo do eixo horizontal, se eu conseguir aplicar um zoom, por menor que seja a região, eu vou ter esse sinal bem definido, ok? E o que é ser contínuo na amplitude? A amplitude pode ser vista como a grandeza aqui no eixo vertical. E ela pode assumir, se for um sinal contínuo, qualquer valor entre o mínimo e o máximo, também com precisão infinita, do mesmo jeito que é contínuo ao longo do tempo. Um sinal, então, que é contínuo no tempo e na amplitude é um sinal que pode-se dizer ser contínuo. Mas como é que eu posso fazer para armazenar 1 segundo desse sinal contínuo em um computador? Bem, para isso, a gente vai ter que enfrentar dois grandes desafios. São esses aqui. O primeiro é guardar infinitos instantes de tempo entre 0 e 1. Lembre-se que eu tenho para um sinal contínuo ao longo do tempo. O segundo desafio seria guardar cada valor usando infinitas casas decimais. Por quê? Porque a amplitude ela é guardada com uma precisão infinita. O que significa que maior seja a quantidade de casas decimais, eu vou ser capaz de representar essas casas decimais. Então, como isso não é possível fazer, porque não é viável, para guardar esse sinal em um computador, é necessário submeter ao processo de digitalização. A digitalização, por sua vez, é um processo que é decomposto em 3 etapas: amostragem, quantização e codificação. Então vamos dar uma olhada em cada um deles. A amostragem é considerar o sinal em apenas alguns instantes de tempo. Então, isso aqui é o meu sinal contínuo, e se eu considerar esse sinal em apenas alguns instantes de tempo, eu vou ter algo desse gênero. Eu vou ter só o sinal definido nessas bolinhas azuis. E os instantes de tempo entre uma bolinha azul e outro, que no eixo horizontal está definido por cada um desses sinais de X aqui, entre cada um desses instantes eu não tenho um valor para o sinal definido. Então por isso eu estou considerando alguns instantes e por isso o sinal está amostrado. Ou seja, eu perco a precisão infinita no eixo horizontal. O que é a quantização? A quantização é considerar esse sinal já amostrado, considerar apenas alguns valores de amplitude como válidos. Então, o que antes eu poderia ter qualquer valor entre -1 e 1, para esse sinal aqui de exemplo, eu só vou poder ter alguns valores válidos. Nesse exemplo aqui, vamos fazer o seguinte: eu só posso ter os valores 1, meio, 0, menos meio e menos 1. Então, o que vai se fazer então é aproximar cada bolinha azul para uma bolinha vermelha, que é a amostra quantizada ou aproximada. Isso tem a ver com a resolução do sinal, que é medida em bits. Ok, eu tenho um sinal amostrado, ou seja, valores discretos no tempo, e agora eu tenho um sinal quantizado, valores discretos na amplitude. É suficiente? Não.
Por quê? Como é que eu vou transformar essas amostras quantizadas em um formato que um computador entenda? A resposta para isso é codificação. E a gente com certeza já ouviu falar de codificação no passado. Por exemplo, exemplos de codificação são PCM, Pulse Code Modulation, ou ADPCM, que é a versão do PCM adaptativa e diferencial, e claro, MP3. Isso são alguns exemplos só. Só que existe algumas limitações no processo de digitalização. Alguns pré-requisitos, alguns cuidados. Quais são eles? Na amostragem, devido ao que a gente chama de teorema de Nyquist, a frequência de amostragem deve ser, no mínimo, igual a 2 vezes a maior frequência presente no sinal amostrado. Isso significa que, se esse pré-requisito não for atendido, uma frequência presente no sinal original, no sinal contínuo, ela pode ser transformada em uma outra frequência, ela pode ser vista como uma outra frequência de forma errada. Um outro cuidado que você deve ter é para mas minimizar o ruído ou erro de quantização. O erro de quantização, ou ruído de quantização, é o erro resultante da diferença entre o sinal original e o sinal quantizado. O que significa isso? Aqui eu tenho um zoom naquela primeira... Lembra daquela figura? Essa figura aqui. Eu vou fazer um zoom em apenas uma amostra. Uma dessas amostras aqui. Vou voltar lá para a minha figura. Então, esse aqui é a amostra que eu obtive depois do processo de amostragem. Só que essa aqui é a amostra quantizada. Então, esse é o valor amostrado, esse é o valor quantizado. A diferença entre o valor amostrado e o quantizado é o ruído ou erro de quantização. E isso, no caso de áudio, é um ruído que é nitidamente ouvido, percebido.